Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre... Nossa, hoje eu tô com um trava-línguas, que terrível. Hoje a gente vai falar sobre polinômios. É, é um conteúdo, né, super importante para a ESA. A gente falou da semana passada sobre matrizes e hoje a gente vai falar sobre polinômios. Quem não assistiu a aula ainda da semana passada, procure assistir. É, e na partir da próxima semana, como foi combinado, a gente vai, de fato, focar só na prova, tá bom? Aí a gente vai, mas a gente está sempre em parceria com o nosso mestre Reinaldo e a gente está organizando aí o melhor conteúdo para vocês possível, tá bom? Então, é um assunto que, com certeza, vocês já viram na escola. Pode acontecer de vocês terem tido algum tipo de dificuldade, mas com certeza vocês viram na escola. Nós falaremos sobre esses assuntos, né, vinculados à política, ok? Como eu disse, é um assunto muito importante na ESA, ele é um assunto que exige memorização, e é fundamental compreender algumas propriedades das questões, né? É, isso. E a gente vai falar, se eu errar algum nome, por favor, me perdoem, não sei falar tantos nomes assim complexos, mas vocês vão entendendo ao longo do processo. Quando a gente fala de soma de coeficiente, a gente precisa perceber a substituição por um, então a gente precisa substituir a incógnita por um, né, para que a gente consiga descobrir os termos que estão faltando ali serem descobertos. Nossa, gente, tá... Peraí, incomodando aqui. Pri, tá sem som. Só um minutinho, só um minuto, já volto. Desculpa, gente. Vamos lá. Agora sim. Então, quando a gente falar sobre soma de coeficiente, deixa eu botar aqui mais focadinho aqui para vocês verem melhor. Peraí que eu acho que vocês estão falando no chat, eu não vi as mensagens. Se quiserem falar, pode falar, tá? Precisar. Então, vamos lá. Quando a gente falar sobre soma, a gente precisa encontrar a soma de todos os coeficientes de um polinômio e a gente precisa substituir a variável x por 1, como eu estava falando anteriormente. E isso funciona para qualquer potência, entendeu? De 1. E aí, porque toda
e qualquer potência, né? Elevado a qualquer número, ele vai ser igual a 1. Então, por exemplo, 1 elevado a 1000 vai ser 1, vai continuar sendo 1. Por isso que essa substituição da variável x por 1 vai dar super certo em qualquer que seja o polígono, se a gente estiver falando sobre soma de coeficientes, ok? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai restando apenas os números para a gente fazer a multiplicação das variáveis. E se tiver termo independente, a gente vai descobrir que E para descobrir o termo independente, basta a gente substituir esse x por zero. Toda vez que a gente substituir esse x por zero, a gente descobre qual é o termo independente, tá? Aí a gente tem um exemplo, que é esse daqui, ó. Que ele pede, ó. Cara, tá muito ruim desse jeito. Deixa eu botar 25 mesmo, ver se vocês conseguem enxergar. Agora sim, tá aparecendo tudo. Tá dizendo assim, considere o polígono, aí, desculpa, estou com polígono na cabeça. Polinômio p de x igual a 2x2 menos 3x mais 2 elevado a n. Sabe-se que a soma de seus coeficientes é igual a 729. Determine o valor de n. Então, ele quer saber o valor de n. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Se é soma de seus coeficientes, a gente precisa substituir esse x por quem? Por 1, ok? Então, a gente vai substituir aonde tem x por 1 e a gente vai fazer a conta, ok? Então, vamos substituir? Vamos fazer isso no papel? Todo mundo com papel e caneta na mão para fazer isso. Ok? Aí vai dar, ó, 2 vezes 1 menos 3 mais 2. Aí aqui vai dar 2 menos 3 mais 2. Ok? Aí, quando ele diz que a soma de todos esses coeficientes é igual a 729, então você vai pegar esse resultado que você acabou de achar e você vai botar igualar a 729. Aí você vai pensar o seguinte, ó, qual é o número que elevado a n dá igual a 7... Melhor, fatorando 729, né? Fatorando 729, qual é a potência ali que dá, né? E aí a gente vai perceber que essa fatoração ela tem que ser com 3. Porque, por exemplo, ó, você não consegue fazer essa fatoração por 2, né? Não consegue começar pelo número primo 2. Por que você não consegue? Porque não é um número par. E aí, você tem que pensar o seguinte, qual é o próximo número que daria para eu fatorar, fazer essa fatoração? O 3, por quê? Somando, vai dar 9 mais 9 igual a 18, 18 está na tabuada de 3, ok? Então, a gente sabe que isso daqui começa com a fatoração, ó, por 3. Aí, a gente vai descobrir que isso daqui vai dar quanto? Ajuda aí, galera. Vai dar 2... vai dar 4 e aqui vai dar 3.
Aí aqui por 3 vai dar 81. Por 3 de novo vai dar 27. Por 3 de novo vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 de novo vai dar 1. Certo, galera? Quantas vezes o 3 está elevado? Para dar 729? 6 vezes, certo? Então, ó, P de 1 é igual a 3 elevado a N, que dá igual a 729, que é o que... Ai, desculpa, passou muito. Perdão. 729. Aí a gente já descobriu que esse N, então, na verdade, é 3 elevado a 6, né? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. Então, com isso, a gente consegue cancelar aqui, ó, esse 3 e descobrir que N é igual a 6. Correto? Gente, participem, pelo amor de Deus. Falei com Isa outro dia, né, na outra aula que eu dei para vocês, que tipo assim, eu preciso saber o termômetro da turma, se vocês estão conseguindo entender, se está devagar, se vocês estão perdidos. Participem da aula. Na aula passada nós tivemos o Jaime, a Vitória, se eu não me engano, participando bem. E aí agora eu preciso que vocês estejam junto comigo, participando, tá bom? Só mandar aqui uma coisa rapidinho. Então, ficou compreendido, gente? Ó, passando aqui devagarzinho, depois, quando vocês receberem o slide lá, forem ver os slides, vocês vão ver que vocês vão ver todas as respostas passo a passo, para além dessa explicação que eu já dei ali em cima. Tá certo? Beleza. Não ficaram com nenhuma dúvida. Tá, agora vamos lá. Teorema do resto, que é o Delabette, sei lá, não sei falar. Esse conceito, ele evita que você precise fazer aquela divisão longa de polinômios, né? Que quando a gente faz por chave, né? Que a gente tem que dividir, depois multiplicar, aí botar a operação inversa, que é bem mais complexo. Isso vai evitar que vocês tenham que usar esse tipo de divisão nesse processo longo. Esse teorema, ele vai garantir que o resto da divisão de um polinômio por um binômio, né, de primeiro grau, do tipo x menos a, é simplesmente o valor numérico de PA. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Como que você vai aplicar isso? Você vai ter que igualar o divisor a zero, né? Então, você vai pegar esse divisor, que ele está falando lá, que é x menos a, você vai botar igual a zero,
E aí você vai descobrir que o valor de x é igual a A. Depois que você fizer isso, o que, que você vai fazer? Você vai substituir o valor de A, né? O valor que você encontrou ali de A, você vai substituir no onde tiver x, ok? E vai igualar todo esse polinômio a zero, ok? Então, vamos ver isso na prática, né? Como que isso vai acontecer. Aqui a gente tem, ó, determine o resto da divisão do polinômio pelo binômio. Então, o binômio é esse é o divisor. Se eu fosse fazer pelo aquele processo longo, o que eu teria que fazer? Ó? Pegar o x3 menos 2x2 mais x mais 1 e dividir por x menos 2, ok? E aí eu faria todo aquele processo longo, ok? Do primeiro elemento com o primeiro elemento daqui. Não sei se vocês lembram desse processo. Só que usando esse método, né, do resto, vocês não vão fazer esse processo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o divisor e vai igualar ele a zero. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar x menos 2 e igual a zero. Quanto que vai dar? Quanto que dá, gente? Isso, obrigada, Eduardo. Eduardo é meu aluno de Itaipuaçu ou é outro? É? Que participou do meu vídeo? Ah, saudade de você, Edu. Ótimo aluno. Vamos lá. Então, x é igual a 2, né? Porque a gente passou só o menos 2 para o outro lado e a gente já descobre que x é igual a 2. Beleza, feito isso, o que você vai fazer? Agora, o valor voltando aqui, né? Como que estaria isso daqui, na verdade? Essa informação aqui seria aquele x menos a. Como a gente acabou de descobrir que x é igual a, então, aonde tiver x nesse polinômio, a gente vai substituir pelo 2. Então, vai ficar assim, ó. P de 2 é igual a 2 elevado a 3 menos 2 vezes 2 elevado a 2 mais 2 mais 1. Correto, gente? E aí, agora, a gente vai fazer as contas. Vai dar 8 menos 2 vezes 4 mais 2 mais 1. Aí aqui zerou, né? Porque vai dar 8 menos 8. E aí o total vai dar 3. Concorda, gente? Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Logo, o resto é 3. Ok? O que ele queria saber, a gente já descobriu. O resto é 3. Viu como que fica mais fácil? Bem melhor, né? O jeito de fazer.
Deixa eu colocar uma questão aqui das duas que eu já passei para vocês, para eu poder colocar como exercício e a gente treinar aqui, tá bom? Ó, vou colocar no chat mesmo para vocês. Aí, só para a gente responder aqui. Toda vez que tem um chapéuzinho em cima, vocês já sabem que é elevado? Sim ou não? Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar, mas eu não vou colocar não vou conseguir colocar os 5. Aí eu vou ter que deixar o chapéuzinho mesmo. Só o 2 que eu consigo colocar. Enfim, vê se vocês entendem aí. Qualquer coisa eu escrevo no aqui para vocês. Eu quero que vocês determinem a soma dos coeficientes desse polinômio aí. Sendo que vocês vão ter que pegar e vão ter que substituir. A soma dos polinômios tem que ser o quê? Substituir o x por quem? Que é o exemplo passado, que eu acabo por 1, muito bem. Então, vocês vão pegar essa conta e vão substituir onde tem x por 1 e fazer a conta e me dizer qual é a soma dos coeficientes. Vou sumir só mais um pouquinho que eu vou abrir aqui a janela, porque eu estou com muito calor. É elevado, tá? Tá em cima. Por exemplo, esse 5 está elevado, toda essa expressão está elevada a 5. É o expoente. É porque não dá para colocar no computador, pelo chat, né? Não vai dar para colocar. Então, na hora de você escrever, você escreveria assim: 3x, não, p de x é igual a 3x elevado a 2 menos 4x mais 2, tudo isso elevado à quinta potência.
O resultado é 1. Muito bem. Ó, você vai fazer o seguinte: você vai botar 3 vezes 1 elevado a 2 menos 4 vezes 1 mais 2. Né? Tudo isso vai ser elevado a 5. Aí você vai pegar e vai resolver, vai dar 3 vezes 1 menos 4 mais 2, elevado a 5. Aí aqui vai dar, ó, 3 menos 4 mais 2, elevado a 5. Isso vai dar 1, né? Porque aqui vai dar menos 1 mais 2 igual a 1. 1 elevado a 5, aí continua sendo 1. Ok? Tá, agora eu vou mandar uma outra de teorema do resto. Só foi com um cifrãozinho errado aí. Deixa eu tentar arrumar aqui para vocês. Pronto. Vai lá. Agora é uma divisão, a gente vai usar teorema do resto, e aí a gente vai fazer utilizando isso que eu acabei de explicar, né? Vai pegar o binômio aqui e vai igualar ele a zero. Depois vai substituir o valor que a gente encontrou de x em todas as, em todos os, em todo o polinômio. E aí? Gente, só o Eduardo está fazendo. Não, quer dizer, só ele está dizendo aqui que está fazendo, né? Mas os outros devem estar fazendo também. Gente, que monstro. Quando eu puder resolver, vocês falam.
Tô aqui, hein? Muito bem. Isso mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? P de 3 igual a 20. Ok? Vamos só conferir para o restante da galera ter o resultado. Conferir não, né? Fazer aqui. Com vocês, vou deixar aqui em cima. Ó, eu tinha colocado, né? P de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x menos 1, dividido por x menos 3. O que você vai fazer? Você vai pegar essa informação desse binômio aqui e vai igualar a zero. Então, vai ficar x menos 3 é igual a zero. Aí, quando você resolver, vai dar x é igual a 3. Beleza. Se x é igual a 3, então P de 3 igual, onde tiver x, eu vou substituir pelo 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao cubo, menos 5 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 3 menos 1. Aí, aqui, nesse caso, vamos resolver primeiro as potências, então vai ficar 2 vezes. Aqui vai dar 27 e aqui vai dar 9. E aqui, só para não gerar polêmica, vou repetir a multiplicação. Poderia resolver direto, mas enfim. Aí aqui nesse caso vai dar 54, aqui vai dar 45 e aqui vai dar 12. E aqui vai dar menos 1. Quando a gente fizer isso daqui, que é como já foi falado, vai dar 20. Só você fazer a continha de mais, menos e tal, e aí você vai chegar igual a 20. Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida? Alguém chegou até determinado ponto e parou, não conseguiu continuar? Ou não tentou? Achou difícil logo de cara? E aí? Sem ser Eduardo, né, que mostrou aí no chat que fez. Alguém? Nenhum comentário? Então, partiu. Vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre a soma das raízes, que é o terceiro item da nossa aula. São fórmulas que relacionam os coeficientes do polígono diretamente com a soma e produto de suas raízes. Então, por exemplo, se a gente tem um polinômio, né, de terceiro grau, a gente vai fazer o quê? A soma vai ser R1, R2 e R3. Então, a gente vai pegar menos B dividido por A. E, se a gente quiser o produto, a gente vai fazer R1, R2 e R3 é igual a menos D dividido por A. Então, vamos ver isso na prática de como que isso vai funcionar. Na ESA, eles têm essa questão, né, que foi uma questão em que misturou com PA, né? Então, o assunto está misturado com um outro assunto que é progressão aritmética. Eu não sei se não vi, né, se o Reinaldo passou já esse conteúdo para vocês, mas é um conteúdo de ensino médio, então, assim, provavelmente vocês já sabem. De qualquer forma,
A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, como a soma das raízes vai ser R1, R2 e R3 é igual a menos B sobre A, quem é B? Né? B é o menos 6. E quem é A? É o 1. Então, a gente vai botar menos 6 dividido para 1, que vai dar igual a 6 positivo. Ok? Beleza. A gente sabe que a propriedade da progressão. Peraí, o que eu falei sobre isso? Só um minuto. É, as somas. As somas. Desculpa, gente. Aurora, me viu aqui. O que acontece? Na questão da ESA, a gente vai ter 3 raízes que estão em progressão aritmética. O que é isso? Elas estão crescendo com algum raio, com algum. Esqueci o nome. Razão, com alguma razão ali que determina esse crescimento. Digamos assim, vamos lá. Se eu digo para vocês que uma sequência começa com 2 e que o terceiro item dessa sequência é 8, entendeu? O primeiro é 2 e o terceiro é 8, vocês começam a pensar o seguinte, ó, aumenta de 3 com 3, né? Porque a razão é 3. Por quê? Porque ó, o segundo item vai ser 5 e aí automaticamente o terceiro item vai ser 8. Beleza? Conseguiram pegar esse raciocínio? Lembra de de progressão aritmética? E aí a gente tem que encontrar aquela razão. Qual é o macete dessa questão, né? E como que a gente vai trabalhar isso? Como a gente já sabe que é uma razão, então vai ser assim. D vai ser a razão, o R vai ser o ponto central. E o D vai ser o número que vem antes e o número que vem depois. Então, a gente vai dizer que R menos D, o R vai ser o número do meio e o R mais D vai ser o número posterior. Compreenderam? Como se a gente estivesse dizendo exatamente o que eu acabei de dizer. Se o 3 é a minha razão, então se eu pegar o ponto do centro, que é 5, né? Ali entre as 3 números que eu acabei de falar, e subtrair por 3 vai dar 2, que vai dar o primeiro termo. E se eu somar com essa razão, eu vou ter o 8, que é o terceiro termo. Beleza. Então, se eu somo todas as razões, se eu somo as 3, eu vou ter exatamente 3 R's. Por quê? Porque é só eu cancelar esses D's. Ó, como eu acabei de falar. Por exemplo, se eu cancelo esse 3 que eu somei e esse 3 que eu subtraí, entendeu? Eu vou ter simplesmente os valores em R, que é os meus pontos, o meu número central, a minha raiz central. Aí, o que a gente vai utilizar para resolver essa questão? A gente vai utilizar de que
Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, 3Rs é igual a menos B sobre A. Quem foi o menos B sobre A que a gente acabou de encontrar? Não foi o 6? Então, a gente vai dizer que 3Rs é igual a 6. Logo, R vai ser igual a 6 dividido para 3. Então, R vai ser igual a 2. Se o R é igual a 2, então X é igual a 2. Porque uma das minhas raízes é 2. Aí eu substituo no meu polinômio o 2. E aí eu descubro e confirmo, né, que uma das raízes do polinômio é o 2 mesmo. Ok? Partindo disso, eu vou para produto. E aí o produto diz o seguinte, ó. Volta lá na fórmula do produto. Na fórmula do produto, vai dizer o seguinte, ó. R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. E aí a gente precisa descobrir qual é o valor desse D, né? Como que a gente faz isso? A gente vai substituir o valor de R lá naquela outra expressão lá de cima, ó, dessa daqui, ó, da progressão aritmética, ok? E o valor de R a gente já sabe que é 2. Então, quando a gente substituir, a gente descobre mais ou menos ali o valor de D, ok? Encontra uma expressão que a gente consegue descobrir o valor. E aí o valor de D dá 1. Quando o valor de D dá 1, a gente descobre o seguinte, ó. Aí a gente consegue descobrir todas as raízes. Por quê? É 2 menos 1, é o 2 como uma raiz, e o 2 mais 1, que é o 3. Então, as raízes desse polinômio é 1, 2 e 3. Eu sei que essa é um pouco mais confusa e mais complexa de entender, porque envolve várias outras coisas. Mas, assim, é possível cair na prova. Então, por isso que eu trouxe essa questão. Vamos tentar trabalhar ela nesse exemplo aqui, e aí vocês vão trabalhando todos os itens que eu acabei de falar. Se tiver ficado confuso, quiser que eu reexplique alguma coisa assim, fala aí comigo que eu reexplico para vocês. Vamos lá, uma questãozinha aí. Tá todo mundo vendo o chat? Ele quer que você descubra o R, né, que é a raiz central.
Cadê a Vitória hoje? É a Vitória? O Jaime tá aí. Jaime, cadê você participando? Estão perdidos, estão fazendo. Gente, fala comigo. Ah, olha, como que faz para achar o D mesmo? Vamos lá, vou te falar. O D você vai descobrir assim. Você vai voltar para essa fórmula aqui, ó. R menos D mais R mais R mais D. Ok? Igual a 3 R. Aí você sabe que 3 R's é igual a 6. Nesse caso, né? E aí você substitui o valor de R por 2, porque você já descobriu também que R é igual a 2. Entendeu? Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa daqui é o quê? Menos B sobre A, que é igual a quem? R1 mais R2 mais R3. Ok? Quem é o B? Menos 9. Então, vai ficar menos 9 sobre 1, que vai dar igual a 9. Ok? Daí eu já sei que 3R's é igual a 9. E que R é igual a 9 dividido para 3. Que R vai ser igual a 3. Pronto. Eu já descobri a resposta.
Alguém ficou com dúvida? Posso seguir? Posso, gente? Agora a gente vai falar sobre teorema das raízes complexas. Quer que eu volte? Tá. Então, vamos lá. Era só isso, era só descobrir o valor de R, porque como ele só queria o central, você não precisava descobrir o valor de D e descobrir todas as três raízes. Ele queria só saber a raiz central. Então, ele só queria saber o R, ok? Agora, se ele pedisse todas as três raízes, como é um polinômio de terceiro grau, tem três raízes, ok? Então, se ele tivesse pedido todas as raízes, aí você precisaria descobrir o valor de D e fazer toda a substituição. Mas ele só pediu central. Vamos lá para a próxima. Teorema das raízes complexas. O conceito, né? Vamos falar do conceito. O conceito é o seguinte: em polinômios onde todos os coeficientes são números reais, as raízes complexas nunca andam sozinhas. Então, elas sempre vão aparecer em pares conjugados, entendeu? Então, por exemplo, o número complexo Z é igual a A mais BI. Ok? Se for uma raiz, se tiver dentro de uma raiz, também o conjugado vai ser A menos BI. Ok? Aí a gente tem uma questão para a gente resolver. Deixa eu ver aqui se está aparecendo toda a questão. Então, aqui ele está dizendo que um polinômio de terceiro grau com coeficientes reais possui duas raízes conhecidas, que é x1 igual a 5 e x2 igual a 1 mais i. Utilizando o teorema das raízes complexas conjugadas, determine a terceira raiz. E, em seguida, encontre a expressão desse polinômio, considerando que o coeficiente determinante é 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai identificar que o polinômio tem coeficientes reais e que a 1 mais i é igual a uma das raízes. Ok? Garantindo também que o seu conjugado, quer dizer, que um outro termo seria 1 menos i, ok? Que também deve ser uma outra raiz. Essa informação já permite que a gente encontre a terceira raiz. Então,
A terceira raiz será 1 menos i. Ok? Vocês de fato entenderam? Preste atenção. Quando aparecer esse izinho, entendeu? Esse i aí como raiz complexa, vocês têm que identificar que o conjugado ele existe. Então, a próxima raiz, vamos considerar assim, vai ser a operação inversa, vai ser 1 menos i. Ok? Isso está claro até agora? Aí, se a gente já tem as três raízes, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar que esse K é igual a 1. E vai colocar ele na forma fatorada. Entendeu? Então, o que, que acontece? Olha só. Se a fórmula geral para escrever um polinômio de terceiro grau é essa daqui, ó. Eu vou colocar o x menos a primeira raiz, que eu já conheço, que eu sei que é 5. Eu vou colocar o x menos a segunda raiz, que eu sei que é 1 mais i. E eu vou colocar o x menos a terceira raiz, que eu sei já que é 1 menos i. Ok? E vou chamar o k, que é o coeficiente determinante que ele já colocou lá na expressão, que é igual a 1, vou chamar de 1. Daí, resolvendo passo a passo cada uma das informações, eu vou conseguir descobrir que o polinômio final, né, de forma expandida, fica x3 menos 7x2 mais 12x menos 10. A explicação, ela é gigante, mas, né, é grande, mas a informação, ela é dada a partir da ideia de que você precisa saber fazer produto notável, multiplicação entre os termos, ok? Então, se você ficar perdido ali naquela informação, você não vai conseguir chegar a esse resultado. Mas se você já tiver esse conhecimento sobre essa informação, fica mais fácil de você chegar nesse resultado, ok? Esse tracinho aqui do lado do... Não, vou tirar, para não confundir vocês.
E aí? Esse eu acho que é mais complexo, eu vou tentar ir fazendo aqui junto com vocês. Nem vou deixar vocês ficarem fazendo sozinhos, que talvez vocês se confundam. Ó, nesse daqui, a gente vai fazer o seguinte. Deixar a parte da fórmula aqui aparecendo para vocês verem. Vamos lá. O x1, a gente já sabe que é 4. O x2, a gente sabe que é 3 menos 2i. Qual vai ser o x3? Fala a palavrinha, palavrinha. Qual é a palavrinha? É quem o x3? Com conju, conjugado. Quem é o conjugado do i ali? Vai, gente, por favor, participe. Isso, muito bem. 3 mais 2i. Muito bem. Beleza. Se a gente já sabe dessa informação, o que a gente faz agora? Substituir as informações aqui, ó, nessa regra, nessa fórmula fatorada, geral ali, tá bom? Então, ó, P de x é igual a x menos 4, que é o primeiro x1 ali. Depois, vezes x menos o x2, que vai ser 3 menos 2i. E a gente também ainda vai multiplicar o x que vai ser menos o 3 mais 2i. Ok, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nesse caso, para ir resolvendo, vai ser x menos 4. Repete essa informação. Vezes. Aqui a gente vai eliminar esse parêntese que está aqui no meio, e aí, eliminando o parêntese quando tem antes do parêntese um número, um sinal negativo, é só substituir todos os sinais dentro do parêntese. Então, o que está mais fica menos, e o que está menos fica mais. Ok? Então, isso daqui vai ficar assim, ó. X menos 3 mais 2i. E o outro, professor? O outro é a mesma coisa, ó. Menos, e aqui, menos também, ok? Então, vai ficar x menos 3 menos 2i. Poderia fazer, gente? Peraí. O que acontece? Aqui, a gente tem várias formas de fazer. Mas, assim, vamos procurar a mais fácil, né? E a melhor para se resolver aqui. Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai multiplicar esse por esse por esse por depois esse por esse por ok? Depois esse por esse por e esse por esse. Vai dar mó trabalho. Mas é isso que tem que ser feito. Mas vocês concordam comigo também que, por exemplo, quando eu multiplico essa informação, essa primeira informação aqui, ó, ela é uma informação, ela é uma informação igual a essa primeira informação aqui, x mais menos 3 e x menos 3. Então, concorda comigo que isso daqui é x menos 3 ao quadrado? Sim? Beleza. E vocês também concordam que isso daqui, ó, mais e menos, significa menos, e é também essa informação aqui ao quadrado? Eu acho que fica mais fácil do que substituir esse monte de setinha ali. Então, vamos tentar fazer desse jeito, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vai ficar, ó, x menos 3 ao quadrado menos 2i ao quadrado também. Resolvendo isso daqui é o quê? Um produto notável, sim ou não? Então, vai ficar, ó, P de x é igual a x menos 4, repetindo, e aqui vai dar o quê, ó? Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Correto, galera? Menos 4i2. E aí? Estão fazendo? Que às vezes eu dou uma paradinha para vocês irem tentando. Isso. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, ó, que a gente não falou, né?
Esse i ao quadrado, ó, que está até aqui na explicação, ó, esse i ao quadrado daqui vai ser substituído por menos 1. Então, é como se eu multiplicasse aqui por menos 1, ok? Então, antes de fazer uma distributiva ali, de resolver, a gente tem que substituir esse i ao quadrado por menos 1. Que vai dar igual a mais 4, né? Então, descendo aqui, ó, vai ficar P de x é igual a x menos 4 vezes x2 menos 6x mais 9 mais 4, que somando vai dar 13. Então, P de x é igual a x menos 4 vezes x2 menos 6x mais 13. Tá indo? Quando eu fizer a distributiva aqui, aí eu vou encontrar x3 menos 6x2 mais 13x menos 4x2 mais 24x menos 52. Quando eu resolver, eu vou juntar x2 com x2, x com x, número sozinho com número sozinho e x3, ok? Então, esse é o gabarito, tá bom? Esse é o polinômio. Vamos para o nosso quinto e último item da nossa. Acho que não ficou menor. Então, como que funciona esse, né? Esse quinto item aí? É o dispositivo de o fim, né? Que é para redução de grau.
É um algoritmo prático que a gente utiliza para dividir também polinômio por binômio de forma muito rápida. Como que a gente utiliza isso na prática? Quando a gente tem, por exemplo, um polinômio de terceiro grau e a gente descobre uma de suas raízes, né, testando valores mesmo por por menos um ou por 2, ou usando qualquer outra estratégia de PA, a gente faz o quê? Aplica esse conceito com essas raízes. Então, o resultado de um polinômio, né, por exemplo, de segundo grau, ele vai ser igual a zero. Daí a gente consegue aplicar a fórmula de Bhaskara ou some-produto para encontrar as raízes restantes. Então, vamos ver como que funciona na prática, né? Eu tenho um polinômio aqui. Ó, dado a informação de que é uma raiz desse polinômio. E a gente quer descobrir as raízes restantes. É um polinômio de terceiro grau, logo tem 3 raízes. Se a gente sabe uma, a gente tem que descobrir as outras duas. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar redução. Então, a gente vai descobrir, a gente já sabe que é a primeira, né? É a primeira raiz. A gente precisa Aí, saiu tudo aqui do lugar, calma aí. A gente precisa descobrir as outras duas, ok? A gente vai aplicar Bhaskara ou some-produto, né, o que vocês acharem melhor, para a gente poder descobrir qual é as outras raízes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar só essa outra parte aqui, ó, de x ao quadrado menos 3x mais 2. E a gente vai usar Bhaskara para descobrir qual as outras duas raízes. Aí a gente descobriu que vai ser 1 e 2, as outras duas raízes, quer dizer, isso mesmo, que as outras duas raízes é 1 e 2, porque pela soma das raízes deu 3 e o produto deu 2, ok? Beleza. Vamos ao joguinho aqui rápido para descobrir aqui a mostrar para vocês tudo que está aparecendo. Não está aparecendo tudo, né?
Agora tá? Agora tá. Estão vendo? Vamos lá. Qual seria a próxima raiz real aqui desse polinômio? De quarto grau. Qual a alternativa certa? Hein, gente? D, muito bem. Porque teria o conjugado, né? Isso mesmo. Ficaram com alguma dúvida em alguma questão? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ó, para calcular a soma dos coeficientes, a gente substitui, né, o x por 1. E se a gente substituir o x por zero, a gente encontra o termo independente do polígono, do polinômio. Até o teorema dos restos. A gente sabe que x é igual a A, né? Então, a gente vai também fazer uma substituição e depois pegar esse valor, né, de x que a gente encontrou e substituir em todo o polinômio. A gente vai ter as relações aqui de Girardi, que a gente vai ter que lembrar desses coeficientes, então, menos b sobre a e d sobre a, e soma e produto das raízes. É muito útil lembrar de PA. PA só no sentido de razão menos D, razão e razão mais D, certo? Também é importante saber e lembrar sobre as raízes complexas, e aí a gente vai sempre lembrar do conjugado, que é o que a gente acabou de revisar aí nessa questão, que é A mais BI, tem sempre o par conjugado, que vai ser A menos BI, ok? Eu vou passar uma questãozinha aqui sobre a última informação, que era o quinto. Vou passar uma de cada dos 4 itens que a gente estudou, e aí vocês vão fazer e vai dar uma resposta direta. Eu nem vou resolver todas, não, tá? Só vou direto ao.
Vamos lá. Vou colocar só no chat mesmo. Só mandar soma dos coeficientes. Lembrando que o chapéuzinho aí indica que está elevado. Ah, ignora esse de cima, gente, por favor. Faz esse de baixo. Esse de cima é o mesmo que eu tinha mandado já. Se não dá para responder tudo aqui agora, treinem. Se quiser depois tirar dúvida, é só me perguntar, tá bom? Pede meu número para a Isabela, manda mensagem para ela e pergunta para mim que eu ajudo vocês. Se vocês estiverem no celular, como não dá tempo de copiar tudo, e o chat pode ser que não apareça na gravação, vocês copiem e tirem um print no chat para vocês terem depois, para vocês poderem fazer. Bom? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Essa aula vai ser enviada para vocês. Sobre a questão desses exercícios que eu mandei aqui agora.
tentem tirar o print aí para vocês ficarem com essa parte, né, da aula. E eu vou encerrar, tá bom? Que eu já finalizei a aula mesmo, como um todo. Aí eu vou encerrar agora, tá bom? Alguém tem dúvida? Não? Então, até a próxima, galera. Um beijo, muito obrigada pela aula. Obrigada, Edu, por ter participado. Um beijão. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Beijão. Saudade também. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá, gente, onde vocês tiverem oportunidade. Beijão.